Seja muito bem-vindo ao canal Radar de Fé. Hoje, vamos nos aprofundar no capítulo 8 do livro de Atos, um capítulo repleto de eventos poderosos e transformadores na história da igreja primitiva. Aqui, veremos como a perseguição que os cristãos enfrentaram levou à expansão do Evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. Veremos a ação direta do Espírito Santo, operando em Filipe e em outros discípulos para realizar milagres e libertações. Além disso, veremos a maravilhosa história da conversão e do batismo de um oficial etíope, que após um encontro divino com a palavra de Deus, teve sua vida transformada. Ao final, faremos uma oração para que possamos aplicar o que aprendemos em nossas vidas. Fique comigo, pois este vídeo foi preparado especialmente para fortalecer sua fé e trazer maior entendimento das Escrituras. O capítulo começa com um contexto muito difícil para a igreja. Após a execução de Estevão, a perseguição se intensifica sob a liderança de Saulo, o homem que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Atos 8:1 diz: E naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Isso nos ensina algo muito importante. Mesmo em meio a uma situação tão dura e dolorosa quanto a perseguição, Deus estava realizando seu plano. A dispersão dos crentes não foi um obstáculo para o Evangelho, na verdade, foi o catalisador que levou a mensagem de Cristo a regiões ainda não alcançadas. Aqui, devemos refletir sobre o fato de que muitas vezes enfrentamos dificuldades e desafios em nossas próprias vidas, que parecem obstáculos para o crescimento espiritual ou para o avanço do Evangelho. Mas o exemplo dos primeiros cristãos nos mostra que Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas para o bem, expandindo seu reino e nos moldando para seus propósitos. A perseguição que parecia ser um golpe contra a igreja, na verdade, foi o meio pelo qual o Evangelho foi levado a lugares como a Samaria. Filipe, um dos 7 escolhidos para cuidar da distribuição de alimentos, não se deixou abater pelas circunstâncias. Ao contrário, ele foi para Samaria e lá começou a pregar o Evangelho de Cristo com grande ousadia. Isso é significativo porque Samaria, durante séculos, havia sido um lugar de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Historicamente, judeus e samaritanos evitavam contato uns com os outros, mas o Evangelho, como vemos aqui, rompe barreiras étnicas, sociais e culturais. O Evangelho de Jesus Cristo é universal, destinado a todas as nações e povos. O versículo 6 nos diz que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Isso nos mostra que a pregação de Filipe não era apenas uma proclamação de palavras, mas era acompanhada de demonstrações de poder pelo Espírito Santo. Filipe realizou grandes milagres, libertando pessoas de espíritos impuros e curando enfermos. Como resultado, a cidade de Samaria experimentou grande alegria, Atos 8:8. Essa alegria era tanto espiritual quanto física, pois as pessoas estavam sendo curadas e libertas de suas aflições. É interessante notar que, mesmo em um local com tantos conflitos passados, a palavra de Deus prosperou. Isso nos ensina que não há lugar onde o Evangelho não possa alcançar. Não importa o passado de uma região, de uma pessoa ou de uma situação, o poder de Deus é capaz de transformar qualquer realidade. Nos próximos versículos, somos apresentados a Simão, um homem que praticava feitiçaria em Samaria. Simão era uma figura muito influente, e as pessoas da cidade o viam como alguém com grandes poderes. Ele se autodenominava o grande poder de Deus e era altamente reverenciado. Isso nos mostra que antes da chegada do Evangelho em Samaria, as pessoas estavam sob a influência de falsos poderes e enganadas por sinais que não provinham de Deus. Mas quando Filipe começou a pregar e realizar sinais verdadeiros pelo poder do Espírito Santo, o povo reconheceu a verdade. O mais surpreendente é que o próprio Simão, ao ver os milagres de Filipe, creu e foi batizado. Ele começou a seguir Filipe e ficava maravilhado com os sinais e grandes prodígios que eram realizados.
No entanto, mais tarde, percebemos que a fé de Simão não era genuína. Quando os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém para Samaria para orar para que os novos crentes recebessem o Espírito Santo, Simão viu a imposição de mãos e o derramamento do Espírito e desejou comprar aquele poder. O erro de Simão foi pensar que o dom de Deus poderia ser comprado com dinheiro. Ele ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: "Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." A resposta de Pedro foi severa e direta: "O teu dinheiro pereça contigo, porque julgaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração." Atos 8, 20, 22. Simão foi repreendido não apenas por sua ação, mas por sua motivação. Ele queria o poder de Deus por motivos egoístas, visando apenas seu próprio benefício. Aqui aprendemos uma lição fundamental sobre a pureza do coração na busca de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus com intenções erradas, querendo benefícios para nós mesmos. Devemos buscar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. Simão, reconhecendo seu erro, pediu que Pedro orasse por ele, para que nada do que foi dito sobre ele acontecesse. Isso nos mostra que mesmo aqueles que erram podem se arrepender e buscar o perdão de Deus. Depois desse episódio, o Espírito Santo conduziu Filipe para uma nova missão. Um anjo do Senhor disse a Filipe para ir ao caminho que descia de Jerusalém para Gaza, um caminho deserto. Filipe obedeceu imediatamente. Essa parte da história nos ensina sobre a importância de ouvir e obedecer prontamente à voz de Deus. Muitas vezes, não entendemos o porquê de Deus nos enviar a determinados lugares ou nos pedir para fazer algo, mas a obediência à sua voz sempre traz frutos. No caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope, um oficial de alta posição que servia a rainha Candace, da Etiópia. O eunuco estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido para adorar. Enquanto viajava em sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia o que estava lendo. O Espírito Santo disse a Filipe para se aproximar da carruagem, e Filipe obedeceu. Ao ouvir o eunuco lendo, Filipe perguntou: "Entendes o que lês?" O eunuco respondeu: "Como poderei entender, se alguém não me ensinar?" Atos 8, 31. Aqui vemos um princípio importante sobre o estudo das Escrituras, e muitas vezes precisamos de ajuda para entender a profundidade da palavra de Deus. O eunuco tinha sede de aprender, mas ele precisava de alguém para guiá-lo. Filipe, cheio do Espírito Santo, estava lá para ajudá-lo. Isso nos ensina que, como cristãos, temos a responsabilidade de ajudar outros a entenderem a palavra de Deus. Não podemos manter para nós mesmos o conhecimento que adquirimos, devemos compartilhar e ensinar. O eunuco estava lendo Isaías 53, uma profecia sobre o sofrimento do Messias. Filipe, começando com aquela passagem, anunciou-lhe as boas novas sobre Jesus. Isso nos mostra como toda a Escritura aponta para Cristo. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia revela o plano de salvação de Deus através de Jesus. À medida que seguiam pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco, reconhecendo a importância do batismo como um símbolo de sua nova fé, disse: "Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado?" Filipe, vendo a fé genuína do eunuco, respondeu que nada o impedia, desde que ele cresce de todo o coração. O eunuco declarou: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Atos 8, 37. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Após o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco continuou seu caminho cheio de alegria. Essa parte da história nos mostra a alegria que acompanha a salvação.
Quando encontramos Cristo e somos batizados, nossas vidas são transformadas, e essa transformação traz uma alegria indescritível. Filipe foi encontrado em Azoto, e ele continuou pregando o Evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele não parou de pregar a palavra de Deus, mesmo após uma experiência tão poderosa. E isso nos ensina sobre a perseverança no ministério. Não importa o quão grande seja uma experiência que tenhamos com Deus, nosso chamado é continuar avançando e proclamando o Evangelho em todos os lugares. O capítulo 8 de Atos nos oferece muitas lições preciosas para a nossa vida cristã. Vemos como Deus usa a perseguição e as circunstâncias adversas para expandir seu reino. Aprendemos sobre a importância da pureza de coração ao buscar o poder de Deus. Vemos como o Evangelho é para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou posição social. E, acima de tudo, somos lembrados de que Deus nos chama a obedecer à sua voz, compartilhar sua palavra e trazer alegria ao mundo através da mensagem de Cristo. Vamos agora concluir com uma oração. Pai Celestial, agradecemos por tua palavra e pelas lições que aprendemos hoje. Obrigado por nos mostrar que, mesmo em meio às dificuldades, tu estás no controle, guiando-nos e usando nossas circunstâncias para expandir teu reino. Ajuda-nos a ter um coração puro diante de ti, buscando-te não pelo que podes nos dar, mas por quem tu és. Que possamos ser como Filipe, obedientes à tua voz e prontos para compartilhar o Evangelho com aqueles que nos cercam. Dá-nos ousadia e fé para realizar teus propósitos em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos em tuas mãos, trazendo alegria e esperança ao mundo, assim como Filipe fez em Samaria e com o eunuco etíope. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este capítulo é poderoso para nos lembrar que o Evangelho rompe todas as barreiras e que Deus, em sua infinita sabedoria, usa todas as situações para o avanço de seu reino.